vocês colocaram aquele pessoal, veja como não faz sentido, veja como vocês estão mentindo, né? O pessoal colocaram na rua ali, um pessoal que fez, no caso, a terceira repreensão sobre filhos espirituais, né? Colocaram ali, outras pessoas representando essa pessoa para dizer que eu mudei de posição em relação a elas. Ou coloquei o tema em questionamento por causa desse terceiro ataque, ou até ataques posteriores. Isso é mentira, porque eu tinha aberto em vídeo, antes do terceiro ataque, eu tinha aberto a possibilidade de falar dos mandamentos. Eu falei em vídeo no canal. Outra questão é que eu já tinha, o próprio falar dos mandamentos no canal já era por si só uma aberta, ou um abrir de dúvidas. Né? E que não necessariamente derivava dos ataques das outras pessoas também. Então você pode dizer, mas então veja como é que eles colocam eventualmente o responsável pelo terceiro ataque, quando na verdade eu fiz isso antes do terceiro ataque. Coloquei a possibilidade de eventualmente falar dos mandamentos. Então como assim? Então, com certeza, como possibilidade, vocês estão mentindo. Como é que vocês colocam o responsável do terceiro ataque para dizer, por causa dele que você eventualmente abriu? Mentira, eu tinha feito essa relativização antes. Mas então, os ataques anteriores. Então, mas segundo a minha consulta bíblica, não, porque não foi só isso. O que aconteceu e o que eu lembro também é que eu também pensei com os meus botões. Eu também tinha, como eu falei dos mandamentos do canal. Eu tinha pesquisa bíblica. Sim, houve ataques dos outros. Eles podem ter influenciado um pouco nessa opinião, mas eles não influenciaram inteiramente. Eu não fui simplesmente abrir o tema novamente porque alguém pegou e me atacou. Principalmente nessa questão do vídeo que eu falei sobre a possibilidade de fazer a pregação dos mandamentos. O que mais? E isso abriu, claro, a possibilidade também. E derivado da minha própria pesquisa, o pessoal fica passando lá, em derivação da minha própria pesquisa e de sugestões bíblicas que também causavam pressão. Então, como assim que eventualmente eu abri por causa de ataques alheios, quando na verdade outras pesquisas também levavam a conclusões semelhantes, né? E eu sabia. Então, quer dizer, minha única baliza, meu único norte não foi o comportamento inadequado dos outros, embora isso possa ser usado contra a minha pessoa de maneira absolutamente terrível. No primeiro ponto. Bom, absoluto é o que eu falo com gíria, né? Claro, não é exatamente absoluto, mas é algo bastante ruim. Muito ruim. No primeiro ponto. No segundo ponto, mas peraí, essa é a única influência? Mas não tem pesquisa, não tem possibilidade de repreensão bíblica, mesmo em outras situações, não é simplesmente pelo fato da Bíblia dizer que é errado em alguns momentos, embora eu não necessariamente concordasse com isso, mas essas influências não havia, inclusive antes da terceira repreensão, tanto em vídeo, e o fato de eu ter falado no canal antes, ou seja, não havia várias aberturas para dúvida. Outra coisa, o próprio tema, veja só, o próprio tema da abertura em relação à questão de eu fazer de maneira afunilada, se eventualmente eu tivesse pouco tempo e sabia da questão da omissão, mas eu não fosse atacado no começo. E de alguma forma eu sabia, atacar no sentido de ser impedido de pregar os mandamentos. Essa possibilidade também eventualmente só derivou de vocês. Quando, na verdade, eu estava considerando essa possibilidade apenas mais em relação ao medo futuro de que alguém poderia barrar a pregação dos mandamentos, ou vir com argumentos contrários, sim, aí esse medo haveria. Agora, e também, consequentemente, um medo de repreensão, de me omitir em relação aos mandamentos. Mas também de ser repreendido por falar deles. Eu tinha os dois medos, né? Mas a questão é, se bem que a omissão eu achava que eu não seria exatamente repreendido ali pela igreja, ou até de certa forma por ninguém ocultista, eu achava que não seria bem desse jeito. Eventualmente, se eles fizessem isso, seria um fingimento. Mas não havia essas duas situações. Sim, uma parte desse medo era de que as outras pessoas falariam contra os mandamentos se eventualmente fossem me atacar, para tentar impedir essa pregação. Até porque não seria do interesse deles. Mas espera aí, esse pensamento não derivou de ataques atuais. O que está influenciando aqui são os ataques futuros, não exatamente os ataques atuais. Eu apenas pensei na possibilidade e não era certeza. Então, meio estranho como eventualmente eles tentam fazer um raciocínio desses. Quer dizer, eu estava pensando justamente na possibilidade. Se eu pensasse nessa possibilidade e não fosse atacado, eu chegaria numa conclusão. Não digo em 2020 ainda, mas em 2021 eu chegaria numa conclusão semelhante. Poxa, de repente, para eliminar minha responsabilidade, eu faria antes, né? Faria antes. Então, como que eles estão falando isso? Eu acho que está meio fake isso. Como é que eles estão falando que eventualmente é derivado dos ataques que eles fizeram? Quando na verdade eu estava pensando com os meus botões também com base em pesquisa bíblica, mas também com base no meu próprio sentimento, na minha própria noção, no meu próprio conhecimento de mim mesmo, e falando qual seria a minha reação nesse caso, qual seria a minha reação.
Como eu reagiria? Mas isso também. Uh, isso também aconteceria. Aliás, também aconteceria, não. Isso também aconteceu em termos de pesquisa, mas aconteceria em termos de qual seria a minha reação. Poxa, de repente minha reação é essa. Não com certeza, minha reação seria pregar. Em 2020, minha reação seria não pregar, se eu pensasse nessa ideia. Então depende. Então, como assim vocês tinham eventualmente essas conclusões de pesquisas que, eventualmente, se eu não fosse atacado pelos outros, eu faria, talvez mais futuramente. Hipóteses que eu imaginaria, de repente, mais futuramente, mas não quer dizer que eu não pensasse. Em 2021, talvez eu nem precisei desses ataques dos outros para pensar nisso. Em 2020, se tivesse acontecido de uma maneira talvez mais clara, espera. Então, apenas esse complemento do canal. Então, como? Né? Como que eles imaginam que eventualmente seria nascimento de filho espiritual? Mas fui eu que abri a dúvida, amigo. Eu que abri a dúvida. E outra, nem faz muito sentido, porque também mesmo que você contabilizasse o ataque dos outros, foi depois da minha pesquisa, aí eu fui ver uma informação nova que eles não tinham falado na crítica. Aí que eu fui entender que, eventualmente, por exemplo, se eu não obedeço todos os mandamentos, poderia ser aplicado as regras de outra entidade espiritual, que é algo que eu não sabia, pelo menos em termos de maternidade. Né? E aí esse conceito poderia, eventualmente, se aplicar. Ué, mas essa informação não foi dada por ele. Então, como assim? Aí, é claro que com essa informação abre, eu sou forçado a reconhecer que espiritualmente pode funcionar. E depois os outros raciocínios decorrentes dizem, mas fui eu que coloquei tudo em dúvida. Eu fiz esses raciocínios. Né? Então eles não. Como se eles abriam, não. Maternidade espiritual. Eles não explicaram se aquilo realmente valia. Eu falei, mas não sei se isso vale. Né? Então tá esquisito. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, todas as outras aberturas decorrentes fui eu que fiz sozinho. Em relação ao meu comportamento numa situação afunilada, se eu pregaria para evitar repreensão ou para evitar impedimento. Impedimento de alguém falar que falar dos mandamentos não é adequado. Para evitar isso eu falaria antes, mas será? Porque a dúvida fui eu que coloquei. Se eventualmente eu falaria dos mandamentos. Em outras hipóteses, não só na questão da hipótese de obediência dos 10 mandamentos integralmente, mas ali em outras questões. Mas fui eu que coloquei. No segundo semestre de 2021, fui eu que coloquei. Então, quer dizer, a abertura, devido à dúvida de eventualmente eu ter falado no canal, isso eventualmente poder ter alguma mutualidade, alguma correspondência na igreja, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Então, nascimento espiritual de vocês, mas aonde, cara? E nas aberturas de vocês, nem as informações importantes vocês colocaram, então fica muito complicado. Fica muito complicado. Ou se eventualmente tivesse colocado, eu não dependia essa informação do que eles eventualmente tinham dito. Eles só jogaram informações, em inglês tem a palavra blunt, né, que é uma coisa mais direta, só que é uma coisa direta e insuficiente, que não explicava o que acontecia. Eu tive que pesquisar argumentos mais convincentes para verificar se aquilo poderia bater de uma maneira blunt, mas de uma maneira superficial. Os argumentos deles eram superficiais. Eu tinha medo que eles iam continuar a chantagem, eu tinha medo que eles iam continuar argumentando isso. Sem ter muito fundamento, mas as pessoas acreditam. Então eu falei, eu vou ter que buscar a fundamentação verdadeira, mesmo em outros termos de espiritualidade, que às vezes eu não necessariamente concordo muito, mas ver que aquilo pode ter sentido em algum viés espiritual bíblico. Ou até outros. Ou mesmo de outros pontos de vista, às vezes até nem espirituais, mas pontos de vista lógicos. Ou lógicos de acordo com interesses de outras pessoas. De acordo com interesses de outras pessoas. Então, não estou ensinando nada, só estou usando a palavra, porque é engraçado. É engraçado sotaque. Qualquer ironia em relação a outra coisa pode ser ou é mera coincidência. Mas vamos lá. Então aí que tá, essas aberturas fui eu que fiz. Então, e quando eventualmente eles lançaram algum raciocínio chantagista, eu fui ver se fazia sentido de um ponto de vista lógico. Porque eles eventualmente iriam continuar. Falei, tem algum sentido isso? Falar, tá, então peraí, pode ter algum sentido de acordo com essa visão. Vou trabalhar com ela. Vou também pesquisar a partir desse pensamento. Fui eu que abri. Quando eventualmente eles tentaram abrir por chantagem, fui eu que verifiquei se aquele fundamento tinha alguma lógica, tinha alguma profundidade a mais escondida. Ou não escondida, simplesmente que eles não sabiam, né? Não escondida por eles. Fui eu que fui atrás para verificar a informação. Então, como assim nascimento espiritual dos outros? Quando os ataques deles, fui eu que pesquisei. E quando eu abri os temas, ou dos outros temas que eventualmente eles não falaram, porque também não derivou tudo do ataque deles. Né? Eu tive dúvidas originais que não veio do ataque deles, que eram simplesmente dúvidas originais sobre o tema. E mesmo que tivessem vindo antes ou depois, não importa. Principalmente se vieram depois, não quer dizer que tinha uma vinculação ao primeiro comentário.
Então, peraí, vamos com calma nessa análise aí. Então fica esse complemento. Ou seja, porque eu pesquisei as acusações dos outros, que também, aí sim, tem uma porção de origem no comentário dos outros. Claro, aí sim, quando eu fui pesquisar o argumento direto. Agora, nas outras situações que foram derivadas, não necessariamente são coisas que eu não pensaria só porque o outro comentário não teria sido feito. Vamos imaginar, se o comentário não fosse feito, não quer dizer que eu também não pensaria nessas hipóteses. E de qualquer forma, mesmo que eu pensasse a partir dessas hipóteses, não quer dizer que isso aconteceu. Não quer dizer que isso tenha realmente ocorrido. Eu pensei sozinho com os meus botões e as dúvidas foram originadas a partir de mim. Só porque eventualmente teve um comentário antes, não quer dizer que daí as dúvidas posteriores agora sempre vão ficar retroagindo para essa árvore original. Então, como se fosse sempre fruto da árvore. Não, isso não é verdade. É da minha criatividade a partir do meu tema, uma vez que o tema, vamos dizer, pode ter sido iniciado pelos outros, mas a minha dúvida não seria originada derivado dessa árvore original, derivado embora tenha muito a ver os temas, não teria derivado do questionamento original. No máximo como causa, mas não como alimento direto da dúvida. Então eu pensei, poxa, peraí, eu posso fazer a pregação no período de curta duração porque eu tenho medo de ser atacado, ou medo que seja impedida a repreensão, mas medo também que depois eu seja chamado de omisso. Mas peraí, se eu sou chamado... mas fui eu que eventualmente fiz isso, não em derivação da pergunta do seriado Crino, embora tenha a ver. E mesmo que fosse para abrir... Aí que tá, mesmo que abrisse o tema, a minha dúvida depois não foi só porque eventualmente o tema foi aberto. Ou não, nem por isso, zero por isso. O tema só foi aberto por isso e se permitiu outros raciocínios, mas depois eu pensei isso de uma maneira independente. Mesmo tendo sido iniciado de outra forma, e mesmo numa hipótese em que eu não pensaria na dúvida, se o tema não fosse aberto. Mas o que eu estou dizendo aqui, uma vez que foi aberto, agora a dúvida que eu tenho, ela é indissociada, ela não está associada à dúvida diretamente. Foi pelo meu próprio pensamento a partir da crítica. Não porque a pergunta não vai ser vista de uma maneira original só porque, eventualmente, o tema foi aberto para outra pessoa. Aí não. Só quando o tema é exatamente aquilo que foi questionado. Aquilo que foi questionado contra mim. Aí sim. O seriado crime não faz um comentário, eu vou verificar na Bíblia se faz sentido. Aí sim. Agora, as dúvidas posteriores, não. Tudo bem, claro. Eu acho que se não fosse feito o comentário do seriado crime, algumas dessas dúvidas, na verdade, eu teria... demoraria mais ou muito mais para eventualmente tê-la. O raciocínio dos 10 mandamentos, não. O raciocínio dos 10 mandamentos foi uma coisa independente. Eu praticar integralmente, mas será que nessa situação eu falaria eu falaria ou faria a pregação? Mas isso é independente do raciocínio do seriado crime. Se não era uma questão já lançada em 2020, quer dizer, pelo que eu entendo, eu imaginei isso. Então, quer dizer, mesmo que foi depois, mesmo sendo depois, mas não quer dizer que esse raciocínio tem associação à pergunta, porque é um raciocínio lógico. É uma pergunta lógica que poderia ser feita. Talvez o raciocínio ali do afundanamento um pouco, mas também não muito. Então não quer dizer que isso haja uma vinculação direta. Eu acho que dos 10 mandamentos se não chegar a 0%. Então quer dizer, que seria justamente a hipótese de independer da pergunta, né? Tipo, já seria uma coisa pensada antes. Se não foi pensado antes, realmente. De certa forma, a própria questão da fala do canal, eu acho que independeria um pouco também do argumento do seriado crime. Então fica esse complemento aí, apenas para trazer essa ideia e de que há várias possibilidades. Não é porque uma pergunta foi feita e uma outra dúvida foi tida depois, que necessariamente a dúvida teria sido causada apenas porque o tema foi aberto. Não. Ou no máximo acelerado. Mas acelerar não é fazer nascer, porque a pessoa ia pensar isso sozinha depois. Não em derivação do ataque específico. Não em derivação do ataque específico. Se fosse o caso, né? Então apenas para fazer esse complemento no canal e valeu. Talvez depois eu faça um vídeo explicando melhor assim, quais as possibilidades de quando deriva de uma pergunta ou não e tal.